Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui para apresentar-lhes o segundo episódio. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou ela passará pela grande tribulação. Para tanto, eu vou usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que responde. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. É a palavra de Deus é quem vai nos afirmar se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou se ela ficará para a grande tribulação. Para tanto, nós vamos usar a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que disse para os discípulos e para a sua igreja, lá em São João, capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Meditemos, pois, na palavra de Deus. São João capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. São João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Pois bem, como você pode ver no texto que nós acabamos de ler juntos, Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Você já parou para pensar no que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Esse aí é o verbo haver, existir. E então Jesus está falando que na casa do pai existe muitas moradas. Para comigo para pensar. Aí ele fala: pois vou preparar-vos lugar. Olha, analisa comigo. Jesus está dizendo que na casa do pai dele há muitas moradas. Ele diz que existe. Então, se existe muitas moradas, ele não precisava preparar. E se eu for e vos preparar, então ele não precisava preparar, já existe a morada. Você acha mesmo que Jesus foi para o céu construir casa, construir morada? Não. Aqui cabe a revelação do Espírito Santo. João viu a cidade santa, a morada dos santos, a nova Jerusalém. Está tudo preparado antes da fundação do mundo. Então, o que Jesus quis dizer com isso que está escrito no versículo 2? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Nós meditamos juntos e eu estou com a Bíblia aqui na mão. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Agora, ele está dizendo que vai preparar lugar. Antes ele disse que já existe, há muitas moradas. Agora está falando que vai preparar. Aqui está o mistério, meus amigos e irmãos. Ele falou isso, ele não tinha sido entregue na mão dos pecadores. Ele não tinha consumado a obra que o Pai determinou que ele fizesse. E quando ele fala que vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, Jesus está dizendo o seguinte, que ele iria morrer na cruz do Calvário, que ele ia derramar o seu sangue, ia ser entregue na mão dos pecadores, e com sua morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, com a sua ressurreição, ele garantiu a nossa morada no céu. Por isso que ele disse, vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo, eu vou morrer na cruz, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser crucificado e ressuscitarei no terceiro dia. Só assim a vossa casa está preparada. E depois disso voltarei e vos levarei para mim mesmo.
Jesus ressuscita, manifesta várias vezes para os discípulos, mostrou o sinal dos cravos, o sinal da lança, comeu com eles e falou para eles: não é disso que eu falava para vocês estando na Galileia? Por aberta sua mente para as Escrituras. E eles então entenderam as Sagradas Escrituras. Qual foi o seguinte passo que Jesus deu em prol dos discípulos? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por quê? Os discípulos não entendiam a palavra, não compreendiam. E naquele momento eles compreenderam, quando eles viram Jesus ressuscitado, com sinais dos cravos, e dizendo para eles: não era disso que eu falava com vocês quando estava na Galileia, e ainda comeu com eles? Eles creram na palavra. A mente deles foram aberta. E Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. É por isso que Jesus diz: vou preparar lugar. E Jesus preparou lugar para nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Por quê? Se ele não morre na cruz do Calvário, se ele não tivesse feito maldito em nosso lugar, se ele não tivesse tomado as nossas culpas, carregado sobre si os nossos pecados e cravado na cruz do Calvário, nós estaríamos todos perdidos. Então a nossa morada no céu foi garantida com a morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Por isso que ele disse: vou preparar lugar, e se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele não somente apresentou para os discípulos depois da sua ressurreição, por espaço de 40 dias, mas ele foi ao céu e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. É isso que disse essa palavra aqui. E se eu for e vos preparar lugar, como de fato ele foi, morreu na cruz e conquistou o nosso lugar por nós, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui está o arrebatamento. E vos levarei. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu. Depois de 40 dias estando visitando os discípulos, Jesus subiu ao céu. E nenhum dos discípulos foram. Então ele está falando aqui do seu retorno para o arrebatamento da igreja. Muitos querem dizer que não existe a palavra arrebatamento. E na verdade não existe. Mas o que quer dizer isso aqui? Voltarei e vos levarei. Levarei é tirar de um lugar, levar para outro. Tira daqui e põe para ali. Muda de lugar, tira da terra e leva para o céu. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Então está aqui o arrebatamento da igreja. Por esta palavra aqui, nós podemos afirmar categoricamente que haverá o arrebatamento da igreja, sim, e vai ser antes da grande tribulação. Que Deus abençoe. O próximo vídeo é o episódio 3. E eu peço para você, nos acompanhe. Inscreva-se nesse canal. Deixe o seu like. Compartilhe também. Você sabe por quê? Porque isto é fazer a obra de Deus. Disseminar a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus, por ordem do Espírito Santo, para falar-lhes as verdades do Evangelho. Você fazendo isso, você estará me ajudando e também participando desse ministério maravilhoso. E você vai ser galardoado, recompensado. O seu galardão será a mesma coisa que o meu. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque há muitas pessoas confundidas, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. Não é o que eu penso, é o que eu quero, é o que a palavra fala. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço do pastor João de Oliveira.